Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser sobre a emoção na sala de aula. Vamos trabalhar com princípios da teoria de Henri Vallon. Vamos juntos. Talvez a teoria educacional da qual eu mais sou adepto e a qual eu mais me identifico, que é a teoria do Henri Vallon. O Vallon é, sem dúvida, o teórico educacional mais difícil de ler. Os textos do Vallon são áridos, são textos muito difíceis, são textos quase sempre ligados à área de saúde. Embora ele fosse psicólogo, também era psicanalista, também era psiquiatra, foi educador francês e escreveu 200 e poucos livros na área de educação, mas sempre com princípios teóricos muito difíceis. No Brasil, nós ainda estamos engatinhando no reconhecimento da teoria valloniana. No entanto, já é possível compreendermos muita coisa dita por Henri Vallon e que faz uso direto no nosso trabalho educacional, nosso trabalho educativo diário nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental e também de ensino médio. A primeira informação sobre o Vallon nessa nossa conversa sobre a emoção na sala de aula é uma frase dita por ele que é a seguinte: a emoção cria público. Para quem trabalha com crianças sabe o quanto isso é verdadeiro. E quem é pai e mãe ou convive com crianças sabe exatamente do que eu estou falando. Quando o Vallon aponta que a emoção cria público, basta lembrarmos dos momentos de birra de uma criança. Ao fazer birra, a criança quer chamar a atenção dos pais ou dos adultos que estão em volta. E a partir do momento que esses adultos dão a audição, dão a escuta e a atenção plena a esse ato não compreendido ainda pela criança, porque muitas vezes ele vem a partir de uma perda ou de um não recebido, ela obviamente tem o público necessário para que ela possa continuar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Então aí o Vallon aponta para um lugarzinho chamado limites ou valores. Quando um pai ou um educador diz um não a uma criança, pai ou educador tem que estar preparado para essa saída imediata da criança, que é uma birra, uma pirraça, uma frustração, mas imediatamente o desejo de que o outro se comprometa com aquilo que ela está sentindo naquele momento e, portanto, fica ali naquela bolha presa com ela. E isso, obviamente, não é uma relação de adulto para com uma criança, mas é a relação de duas crianças interconectadas dentro de uma bolha. Então, para o Vallon, se a emoção cria público e nós adultos é que somos o público da criança, não devíamos alimentar aquele quadro emocional dela de desajuste, de desequilíbrio ou de ainda pouca compreensão em função da idade ou das experiências vividas pela criança naquele momento. A partir daí, o Vallon tem outra frase importante quando ele diz assim: só há crescimento se houver perda. Parece até um pouco perverso, lembrando que o Vallon também era psicanalista, compreender esta frase: a emoção, só há crescimento se houver perda. O Vallon não está dizendo que só se cresce com perdas e que as perdas precisam ser materiais. Não. Ele está num âmbito muito maior e está nos dizendo: para deixar de ser um bebê, a criança precisa perder este bebê que há nela e se tornar uma criança. Para a criança se tornar adolescente, ela tem que perder este bebê e esta criança que há dentro dela e se tornar adolescente. E para que nós possamos nos tornar adultos, precisamos perder o adolescente, a criança e o bebê que há dentro de nós. E para envelhecermos, temos que perder todos esses. Não quer dizer com isso que as nossas experiências vividas no coletivo e naqueles momentos da vida não sejam importantes para a constituição de quem seremos lá no futuro. Pelo contrário, o Vallon vai determinar que isso acontece a partir da imitação, que é também um conceito importante para a teoria dele, e que, portanto, todas as imitações com aquilo que nós vamos vivendo e convivendo vai nos edificando, nos construindo para que possamos nos tornar aquilo que vamos nos tornar futuramente. Mas ele está dizendo, só podemos nos tornar uma coisa a partir do momento que deixamos outras para trás. E aí nós estamos falando de perdas e ganhos.
Estamos falando de deixar que o velho, como as folhas no outono vão, né, das árvores, para que as novas folhas na primavera possam surgir. Portanto, pais e educadores, tomem cuidado quando as crianças têm o desejo de manter coisas por muito tempo ou têm o desejo de que nada na vida delas se modifique. Este é um bom sinal para que nós, adultos que estamos nessa convivência, nessa partilha, possamos entender que talvez ali a criança precisa dessas experiências de perda, ou como dizia até o Freud, né? Que muitos momentos falta a falta para a criança, para que a partir da falta ou da perda ela possa encontrar os seus próprios limites, aprenda a lidar com essas frustrações que as perdas trazem e, portanto, se torne mais forte, mais preparada e mais conectada com a vida. Outra coisa que eu acho que é importante neste momento de emoção na sala de aula é que para o Vallon a emoção na sala de aula é uma relação de confiança. Isso quer dizer que, à parte o fato de que nós professores podemos abraçar os nossos alunos, podemos ser carinhosos com os nossos alunos e sermos atenciosos, o que determina uma relação afetiva na sala de aula é a relação de confiança. O aluno precisa confiar no professor em todos os sentidos, no sentido intelectual, no sentido humanitário e no sentido emocional. E isso faz com que a abrangência da teoria valloniana seja enorme em relação a outras. O aluno confiando no professor, ele pode receber o não, que vai dar origem à perda, ele pode receber limites, que vai dar origem a processo dele lidar com as frustrações, e ele pode perceber no professor, a partir do não ou da negação, as informações relacionadas ao que nós chamamos de socialização. Então o aluno perde o individualismo, perde o egocentrismo, mas ganha coletividade, ganha socialização. É mais uma vez o exemplo de que só há crescimento se houver perda. Então o Vallon coloca o dedo lá na ferida de nós educadores quando nos diz: é a relação de confiança entre o professor e o aluno, de mão dupla, que faz com que o espaço da sala de aula seja um espaço afetivo, amoroso, compassivo e, sobretudo, humanitário. E, por fim, nesta nossa conversa sobre emoção na sala de aula, um apontamento valloniano que eu acho absolutamente pertinente neste momento é quando o Vallon vai nos colocar o fato de que esse espaço de educação, esse espaço de convivência da criança cheio de manipuláveis, de brinquedos, de materiais pedagógicos, faz com que o ato motor leve ao ato mental. Muito importante essa observação do Vallon quando ele determina que o ato motor, uma vez que a criança ainda nas primeiras etapas não tem raciocínio abstrato, não consegue compreender metáforas e coisas muito subjetivas, mas consegue manipular. Então, professores de educação infantil e de séries iniciais, quando a criança tem o lúdico, tem o jogo, o manipulável, o material concreto, e ela pode, a partir daí, reconfigurar aprendizado, perceber novas formas de aprendizado e pode lidar com suas inculcações internas a partir do material concreto e a partir da manipulação e do lúdico, é justamente esse ato motor que leva a criança mentalmente a se resolver ou diluir aqueles conflitos ou aquelas frustrações que de alguma forma todos nós carregamos na infância, na adolescência e na vida adulta permanecemos ainda carregando. Então, Henri Vallon é uma das teorias mais importantes, sim, para compreendermos a importância da emoção na sala de aula. Espero que vocês busquem mais informações sobre o Vallon, leiam mais o Vallon e nunca se esqueçam do que eu sempre digo: educar é um ato de persistir com delicadeza.